Provérbios 16, versículo 3. Diz assim, versículo 2, 3 e o 4. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Ainda nesse texto, no versículo 1, mais propriamente dito, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Agradecemos a Ti, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado, Caleb. Irmãos, todos nós temos planos, todos nós temos sonhos, e nosso desejo é vê-los concluídos, realizados. Mas conforme você vai conhecendo um pouco acerca de quem é Deus e também acerca de quem você vai começando a entender que nem todos os planos e os projetos que a gente resolve fazer estão no agrado de Deus. E é muito ruim, né, irmãos, quando os nossos planos são frustrados. Ninguém gosta de ter os seus planos frustrados. Mas muitas vezes, irmãos, é necessário para que tanto nós quanto as nossas famílias, sejam abençoadas, tenham bom êxito, porque, infelizmente, irmãos, muitas vezes nós queremos tomar decisões e não queremos consultar a Deus. E quando os nossos planos se frustram, procuramos logo tentar arrumar um culpado. E quando a gente não consegue encontrar ninguém que está ao nosso redor para culpar, a gente começa a dizer: poxa, Deus, por que tu não me avisou disso? Por que o Senhor não me falou acerca desta situação? Eu imagino que Deus do alto céu esteja olhando para essa pessoa e fala assim: mas em nenhum momento tu se aproximou de mim para perguntar se eu estava aprovando. Por que agora que a coisa deu tudo ruim, você está querendo transferir a responsabilidade para mim? Porque assim, irmãos, vamos ver o que Tiago fala no capítulo 4, livro de Tiago, no versículo 13 em diante. E agora vós dizeis, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vós os jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe o que deve fazer e não o faz, comete pecado. Você sabe o que a gente precisa saber aqui, irmãos? Que fazer o bem é exatamente fazer o que o Senhor nos determinou. É fazer aquilo que está no coração de Deus. Porque nem tudo que diante dos nossos olhos parece ser bom, significa que é. Exatamente porque Deus nos ama, Ele quebra alguns planejamentos nossos.
E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, eu ia ganhar um dinheiro com isso. Eu ia ter um bom êxito com isso. Só que nós não temos uma capacidade que Deus tem, que se chama onisciência. Ele é o alfa e o ômega, ele consegue ver tanto o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. E ele já tinha visto que aquele plano que você tinha projetado, na verdade, não era dele, era teu. E ele já tinha contemplado qual seria o final daquilo tudo. Então, exatamente porque ele nos ama, ele muitas vezes corta algumas coisas. Por isso que o texto, ele fala, era para dizermos como, né? Como que éramos para dizer, ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Quem entende, irmãos? Que andar segundo a vontade de Deus é a melhor direção que você pode fazer na tua vida. E que nem sempre querer fazer isso significa agradar a si mesmo. Muitas vezes, para agradarmos a Deus, vamos ter que desagradar a nós mesmos. Isso não é uma coisa fácil. Como é que se chama isso, irmãos? Isso se chama renúncia. Renúncia. E a Bíblia fala assim, aquele que quiser vir após mim, tem que fazer o quê, irmãos? Negue-se a si mesmo. E a gente tem mania, irmãos, de querer ser o nosso próprio Senhor, de querer ser o nosso próprio pastor. Ou a gente confia que Deus está no controle da nossa vida, ou na verdade estamos enganando a nós mesmos. Quantas vezes a gente não ora assim, né? Deus está no controle de tudo. Não, irmãos, Deus está consciente de tudo, está sabendo de tudo. Mas há muita coisa de errado que está acontecendo aí que não vem colocar isso na conta de Deus, que ele não tem nada a ver com isso. É responsabilidade tua, foi tu que escolheu. A decisão foi você que tomou. Você não consultou ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala assim, em Romanos 14, versículo 12. Cada um, queridos, vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Se eu vou dar conta de mim e você vai dar conta de si em relação às nossas decisões, então o controle estava na mão de quem? Agora, quando a gente fala o seguinte para Deus, Deus, eu reconheço que a tua direção para a minha vida é melhor do que a minha. A tua escolha é melhor do que a minha. Só que você tem que fazer isso ciente que, muitas vezes, algo será desagradado. Ou seja, algo em você não vai ficar muito confortável. Mas mesmo assim, irmãos, no final de tudo, você vai olhar tudo e vai dizer assim, valeu a pena eu ter escolhido a vontade de Deus. Valeu a pena eu ter seguido a direção de Deus. Porque, irmãos, como é que a gente faz isso? Quando é que a gente faz isso? Sabe? Quando você quer, por exemplo, resolver um problema de ordem elétrica na tua casa, um problema um dia desse agora, na minha casa, parou de funcionar chuveiro, parou de funcionar ar-condicionado, parou de funcionar o fogão, né, que é elétrico, parou de funcionar tudo. Aí eu conheço uma pessoa que é engenheiro elétrico e tal, não precisa nem de estudo, né? Mas eu conheço. E liguei para ele, ele falou, pode deixar que eu estou indo aí. Foi lá, resolveu, trocou o que tinha que trocar, mexeu. O que eu fiz, irmãos? Eu procurei um especialista que tinha a ver com o problema que eu estava vivendo. Ou seja, ele tinha uma direção para o problema que eu estava vivendo. Não sei se você está entendendo. Muitas vezes nós estamos procurando especialistas que não são especialistas. Estamos procurando pessoas que não entendem de fato, sabe, daquilo que nós precisamos. E a gente está desprezando, muitas vezes, aquele que está, sabe, disponível para nós, mas a gente prefere escolher uma outra direção. Quando eu estava orando aqui mais cedo, no início do culto, tirei um tempo só para adorar a Deus. Quem estava aqui ouviu. E eu comecei a falar, Senhor, Tu és o advogado dos advogados, o médico dos médicos. Eu cheguei até a falar assim, Tu és o perfumista dos perfumistas.
Ele é mais do que isso. Psicólogo dos psicólogos, carpinteiro dos carpinteiros. Ele é tudo que a gente precisa. O que ele é? Ele é especialista em todas as áreas. Então, o problema não é a gente ter algo para resolver. Não, todo mundo aqui tem algo para resolver. Todo mundo aqui precisa, sabe, de uma direção em determinadas áreas da nossa vida que, de repente, elas não estão fluindo muito bem. Então, você precisa ter a sabedoria de ir ao encontro do especialista. Eu fui até o especialista da área elétrica que estava dando problema na minha casa, porque eu conhecia o currículo de quem eu entrei em contato. E eu quero falar para os irmãos o seguinte: por que as pessoas estão procurando pouco Deus? Porque o seu conhecimento de Deus está cada vez mais diminuto. Sabe, irmãos, conhecer alguém de ouvir falar é uma coisa. Conhecer alguém de andar com ele é outra coisa. Conhecer alguém de conviver com ele é outra coisa. Sim ou não, irmãos? Todo mundo aqui conhece, já ouviu falar do rei da Inglaterra, o rei Charles? Todo mundo já ouviu falar, mas porque você ouviu falar, você pode dizer que conhece ele? Todo mundo aqui já ouviu falar de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, mas porque você já ouviu falar dele, você conhece ele? Existem coisas que você só vai conhecer se você ficar parando para conversar com essa pessoa, para você conviver com essa pessoa, não é? Porque assim, tem coisas, irmãos, que só vai conhecer quem está dentro da casa, quem que convive dentro do lar, sim ou não, irmãos? Porque do lado de fora, o conhecimento é um. Quando você está próximo, o conhecimento é outro. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Por que as pessoas estão preferindo escolher os seus planos em vez dos planos de Deus para a sua vida? Porque o conhecimento que eles têm de Deus ainda, irmão, está muito curto. Sabe? É um conhecimento sem conteúdo. E Deus está falando para nós aqui: vem para perto de mim. Tenha relacionamento comigo, conheça o meu caráter, conheça a minha índole, conheça a minha fidelidade. Porque você vai perceber, irmãos, que Deus, irmãos, ele nunca deixou de cumprir uma palavra sequer na vida de quem confiasse nele. Pode olhar isso na Bíblia inteira. Mesmo quando as coisas estavam, sabe, no patamar do intransponível, do impossível. Gente, que tem coisa que depois que você vê o milagre ser feito, já o milagre pronto, aí você fica tranquilo, porque o milagre já aconteceu. Agora, para imaginar, irmãos, você é diante de um cenário de morte, aonde um morto de 4 dias está lá sepultado, e Jesus chega no cenário, e Jesus olha para aquela situação, e todo mundo já entristecido, frustrado com Jesus, porque imaginava que ele chegaria a tempo para resolver aquele problema, mas ele demora 4 dias para chegar no enterro. Para imaginar um médico que você está querendo a ajuda dele e de repente você consegue entrar em contato com ele, mas só consegue entrar em contato com ele depois que aquela pessoa querida que você estava procurando ajuda já morreu. Aí agora não adianta mais. E assim, imagino, ficou as irmãs de Lázaro quando Jesus chega no ambiente. Só que assim, irmãos, os médicos da terra chegam atrasados. Os homens da terra, irmãos, falham nos seus prognósticos. Mas o nosso Deus, irmãos, ele é Deus de fazer surpresa. Ele é Deus que vai surpreender pessoas aqui. Eu quero só declarar para você uma coisa. Olha, você sabe aquela promessa que Deus te fez? Sabe, quando você olha para a tua situação hoje, tu olha para a tua situação semelhante, é como Marta e Maria estavam olhando. Eu não sei o que fazer, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Existem áreas na minha vida que eu ainda não sei como vai ser feito, mas eu só sei dizer uma coisa: eu estou debaixo de promessa. A minha família está debaixo de promessa. Existe uma palavra de Deus liberada sobre o meu lar. Existe uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida. Alguém está pegando isso? Existe uma palavra de Deus que foi liberada para você. Agora eu quero perguntar para você: quem você vai deixar determinar, aleluia, qual vai ser o resultado da tua história? Aleluia, as circunstâncias ou a presença de Jesus?
Porque Jesus estava presente no cenário improvável. Jesus estava presente no cenário onde nada mais de bom poderia acontecer numa perspectiva humana. Mas o nosso Deus não respeita a lógica humana. Aleluia. O nosso Deus, ele não respeita a lógica da medicina, está aqui, aleluia. O nosso Deus, ele não respeita a lógica, aleluia, sabe, daquilo que os juízes, os advogados diz, aleluia, a última palavra é dele, aleluia. Oh, aleluia, a última martelada é dele. Deus está falando, olha, se você conhecesse quem eu sou, você estaria glorificando o meu nome. Se você conhecesse quem eu sou, você estaria já oferecendo culto de ação de graças. Se você conhecesse quem eu sou, você já estaria me agradecendo pelo milagre antes de você ver o milagre. Jesus estava presente no enterro, ou melhor falando, o enterro já tinha acontecido. Jesus estava presente num cenário de morte, aonde não havia mais possibilidade de haver solução. Porém, ele, aleluia, já estava vendo pela fé o que estava acontecendo. Eu quero te convidar nessa noite a você exercitar a tua fé. Não baseado no que os outros te disseram. Não baseado, aleluia, no que a mente humana está te falando, nos pensamentos humanos, mas baseado no que a palavra de Deus te libera, te fala. Aleluia. Jesus olhou aquela situação e sabe o que ele fez? Ele falou assim, tirai a pedra. O que é tirar a pedra, irmãos? Tira a dúvida. Tira aquilo que atrapalha de você viver o milagre de Deus. Pois bem, tirou a pedra, agora pode deixar aqui comigo. Jesus fala assim, Pai, ele começa a orar, Pai, te dou graças, te agradeço, porque sempre tu tens me ouvido. Quem crê que nessa noite Jesus está te ouvindo? Senhor, eu te dou graças, porque eu sei que nessa situação de impossibilidade na vida do meu filho, o Senhor tem me ouvido. Nessa impossibilidade na vida do meu marido, o Senhor tem me ouvido. Nessa impossibilidade na vida da saúde da minha neta, o Senhor tem me ouvido. Eu te dou graças porque nessa impossibilidade que eu estou vivendo na minha vida financeira, o Senhor tem me ouvido. Aleluia! A situação ainda continua amarrada, a situação ainda continua embolada. Isso na perspectiva do natural, mas pela fé Deus está falando, meu filho, eu já desenrolei, meu filho eu já abri, meu filho eu já operei, meu filho eu já entrei, e quando eu opero, ninguém pode impedir. Aleluia. O que aconteceu, irmãos? Lázaro saiu do túmulo. Por quê? Porque a vontade de Deus não era curar Lázaro. A vontade de Deus era ressuscitá-lo. Pega essa palavra em nome de Jesus. A vontade de Deus vai superar a sua. Os projetos de Deus vão superar os seus. Os milagres de Deus vão ser maiores. Aleluia. Os milagres de Deus vão ser maiores do que os seus. Hoje tu está na prova, está no choro, está na lágrima, estão querendo jogar pedra em você, ninguém está te entendendo, mas calma, tu está debaixo de uma palavra de promessa, vai ter restituição, vai ter vitória, o inimigo vai cair por terra, vai ter culto de ação de graças. Por quê? Porque você está entendendo qual é a vontade de Deus. Quando Davi ele volta para Ziclag, e ele encontra, sabe, a cidade em ruínas. A família dele tinha sido sequestrada, a dele e de todos os homens que estavam com ele. Davi, irmãos, começou a chorar junto com todo o povo que estava ali, mas o povo, além de chorar, queriam apedrejá-lo. Queriam tirar a sua vida. Sabe, irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo num tempo de aperto, aonde as pessoas não te perdoam, não, irmão. É pedra para todo lado. Não querem saber, não. Aleluia. Mas sabe o que Davi fez, irmãos? A Bíblia fala que ele se fortaleceu no Senhor. Pega essa palavra, irmãos. Quando a situação tiver, aleluia, tipo um vento contrário na tua vida, não entra em desespero, não. Se fortalece no Senhor.
Aleluia, se enche no Senhor, se reveste do Senhor, aleluia. Davi falou assim, olha, traz aí o sacerdote, acho que é a estola sacerdotal, né? E vamos consultar o Senhor. Olha aí, irmão. Vamos perguntar ao Senhor o que é para a gente fazer. Não é assim que tem que ser feito, irmãos? Vamos perguntar ao Senhor se é para a gente ir, se não é para ir. Se o Senhor vai dar bom êxito, se vai dar vitória, não vai. E o que aconteceu, irmãos? O Senhor falou, pode ir, que eu vou dar vitória. Irmãos, era um exército. Não eram centenas, não, eram milhares. E Davi, queridos, tinha 600 homens, porém, 200 ficou com a bagagem e só 400 foi com ele. Então, dentro de uma perspectiva humana, numericamente falando, quem estava na desvantagem? Era Davi e seus homens. Mas posso falar uma coisa, irmãos? Estar na desvantagem é uma questão, de fato, de ângulo. Porque você pode ser minoria no que diz respeito a números, mas se a presença de Deus estiver contigo, não importa, irmão, se vai vir um demônio, se vai vir uma legião, 5, 10, não importa. O importante, sabe o quê? Que maior é o que está conosco. E Davi obedeceu a direção de Deus. Deus está falando para alguém hoje aqui, não se precipite, não tome tuas próprias decisões, não deixe que o aperto te diga o que você tem que fazer. Você ainda serve um Deus poderoso, você ainda serve um Deus vivo, você ainda serve um Deus que conhece todas as coisas. A Bíblia fala no livro de Daniel 11, versículo 32, parte B, que o povo que conhece o seu Deus, ele se fortalecerá e fará proezas. Em nome de Jesus, se prepare, igreja. Vai ter milagre grande da parte de Deus para você testemunhar. Por quê? Porque você entendeu que o segredo da tua vitória não é a decisão que você escolhe por você mesmo tomar, mas é aquela decisão que você toma porque Deus te deu a direção. Davi foi, encurtando a história, encontrou os amalequitas, tudo festejando. Olha só o que fizemos. Aqui as mulheres de Davi, os seus filhos. Olha os seus despojos, olha aqui. Aleluia, tudo é nosso. Aí só se embriagando, só fazendo festa. Irmãos, aleluia. Em nome de Jesus, o inferno vai se frustrar. Ele está pensando assim, vou derrotar aquele lá, vou derrotar aquela família. Eu vou derrotar aquela vida. Estão fazendo festa, demônios estão brindando um com o outro. Agora nós acabamos com ela. Agora nós acabamos com ele. Ele não vai ter mais força para caminhar. Ela não vai ter mais força para caminhar. Mas enquanto eles estão festejando, o Senhor só está te fortalecendo. Enquanto o diabo está dizendo, eu acabei, arruinei, aleluia, você só está dizendo assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem confio. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor. É nele que eu confio. Aleluia! É no Senhor que eu confio. Deus está falando para você, meu filho, talvez o diabo esteja rindo de você, esteja fazendo festa, porque nesse momento, dentro de uma perspectiva, parece até que ele ganhou, parece até que ele venceu, mas aleluia, o final só chega quando o final chega, e o final ainda não chegou, só tem vírgula aí, mas o ponto final quem dá? Aleluia, aleluia, o ponto final, aleluia. Não serão os amalequitas, os amonitas, os edomitas, os endomitas, ou seja, endemoniados, não vão ser, não. O ponto final, na minha história, na tua história, você tem pai. Pega isso, você tem pai, você tem, aleluia, como disse a nossa irmã, tu tem escudo, tu tem refúgio, tu tem fortaleza, aleluia, tu não está abandonado não, tu não está largado não, tem um Deus que os olhos dele estão voltados para você, meu filho, Deus está falando, não entre em desespero, não tome atitudes precipitadas, porque eu ainda continuo sendo Deus. Mas sou pouco, eu sou fraco. Mas a palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Paulo fala assim,
tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe por que o diabo não gosta que a igreja se alegre em Deus? Ele gosta de cultos tristes. Cultos em que as pessoas entram e falam assim, que culto chato, que culto ruim, que culto isso, que culto aquilo. Sabe por quê? Porque não tem vitória na reclamação. Não tem vitória na murmuração. Não tem vitória em ficar, sabe, se lamentando. Não tem vitória nisso. Sabe onde tem vitória? É quando você entra num ambiente onde a alegria do Senhor tomou conta do ambiente. Sabe onde tem vitória? É quando esse ambiente começa dentro de você. Que é isso? O ambiente da alegria começa dentro de você. Aleluia, a situação está até difícil. Mas, aleluia, o Espírito Santo está se movendo no teu interior. O Espírito Santo está se movendo dentro de você e fala, meu filho, eu estou contigo. Meu filho, olha só como eu te encho. Olha como eu te fortaleço. Olha como eu te faço saltar muralhas. Olha como eu te dou experiência. Olha como eu aumento a tua maturidade. Olha como eu te revelo segredos. Olha como eu te capacito. Olha como eu te ensino. Recebe essa palavra. O diabo, ele quer que a igreja fique triste, cabisbaixa, arrebentada, porque ele sabe que tem um segredo na alegria, um segredo em se alegrar em Deus. Se alegrar em Deus recarrega as nossas baterias espirituais. Quem pegou isso que eu falei? Vou falar de novo. Se alegrar em Deus recarrega as nossas baterias espirituais. Amém? É como se fosse uma energia que estivesse sendo transmitida para o nosso celular. Enquanto aquela energia está entrando no nosso aparelho, o que está acontecendo com a bateria? Ela só está carregando. E se você coloca o celular só 2 minutos, carregou? Carregou, mas só 2 minutos. Tinha espaço para carregar mais? Tinha espaço para carregar mais. Mas por que tirou? Por que tirou? Muitas vezes por causa de precipitação. O que Deus está falando aqui? Meu filho, não tenha pressa de sair do ambiente. Não tenha pressa de sair do lugar onde a presença de Deus está. Aleluia. Aleluia, está se movendo. Pega essa palavra. Não se apresse em sair do teu quarto de oração. Não se apresse em sair do lugar da adoração. Não se apresse em sair do lugar em que o teu espírito está sendo edificado. Porque à medida em que a energia vai entrando dentro de você, aleluia, até o teu modo de olhar fica diferente. Quem sabia, irmãos, que quando você, aleluia, está com mau humor, está aborrecido, você olha um problema pior do que ele é. Mas quando você está, sabe, feliz, animado, está para cima, você olha aquilo e você diz assim, isso não vai ser nada. Isso vai ser mais uma experiência que eu vou ter com Deus. O que está faltando então, irmãos? Baterias espirituais recarregadas em Deus. Invista tempo em Deus. Invista tempo em orar em línguas. Invista tempo em adorar. Hoje eu estava falando na escola dominical que uma das disciplinas espirituais está assim, sabe, irmãos? Ficando quase extintas. Está mais fácil você achar, né, um mico-leão dourado, que eu não sei se existe mais, do que achar crente que de fato jejua e ora. Eu não estou falando jejum, eu vou para a escola dominical e ficar sem comer. Não. Estou falando assim, tirar tempo de jejum, consagração. Porque, irmãos, no meio do jejum vai vir resposta. Aleluia. Parece que eu estou entrando numa coisa, sai na outra, mas está tudo mesmo no... Amém? Pega isso aí que eu estou falando. Quando Esther, irmãos, aleluia, foi avisada do que estava para acontecer com o povo judeu, e Mardoqueu avisou para ela do plano de morte que estava sendo projetado para, sabe, o genocídio que haveria de ocorrer no povo judeu. Sabe o que ela fez? Ela falou assim, olha, avisa para o povo jejuar. Avisa para o povo tirar 3 dias de jejum e oração. Sabe por quê? Porque eu vou entrar na presença do rei.
Só que eu não vou entrar na presença do rei sem jejum, não. Eu não vou entrar na presença do rei sem me preparar, não. Aleluia. Olha só, irmãos, isso é inteligência do céu. Pega essa palavra em nome de Jesus. Quem precisa receber algo de Deus aqui urgente? Olha, aprende isso, irmãos. Aprende isso. Quando Esther recebe a notícia de morte, sabe? Ela não fica desesperada. Ela vai para o jejum e chama o povo para jejuar. Quando o povo vai jejuar e termina o jejum, ela se apresenta diante do rei. Ela estava arriscada a ser morta. Porque ninguém podia se apresentar diante do rei sem que o rei chamasse. Porque se o rei não chamasse, poderia ser morto. Então o rei tinha que levantar o cetro. Se levantasse o cetro, ela entraria e não haveria problema nenhum. Então ela na confiança, aleluia, de que o jejum tinha dado certo. Quem crê que quando tu jejua dá certo? Quem crê nisso? Jejuou, dá certo. Olha, dá certo, hein? Baterias vão ser recarregadas aqui, hein? O jejum vai carregar baterias espirituais. O jejum vai trazer a alegria de Deus para o teu coração. No jejum vai ter resposta. Mas pega essa. Quando ela entra na presença do rei, irmãos. Aleluia. O rei olhou para ela com um olhar diferente. O rei levanta o seu cetro, né? E quando levanta, ela tem acesso à presença do rei. E o rei pergunta para ela o que ela desejava, o que ela queria. E ele está com o coração aberto, irmãos. E estava feliz, parece até que estava esperando que ela fizesse isso. Você já parou para perceber? Que muitas vezes a gente recebe vitórias de Deus e Deus fala assim para a gente: meu filho, essa vitória já era para estar na tua mão há tanto tempo. Eu estava esperando que você fizesse isso. Eu estava esperando que você se posicionasse desse jeito. Só que tu demorou, por isso que a vitória demorou. Não que eu não quisesse te abençoar, mas é que o teu posicionamento atrasou. Então olha o que Deus está falando. Quando ela se aproxima diante do rei, o que tu acha que ela faz? Ela, olha rei, sabe o que está acontecendo? Estão querendo me matar, estão querendo matar minha família, meu povo. Foi isso que ela fez, irmão? Não. Meu rei, eu queria primeiro te fazer um convite. Eu queria preparar um banquete para o senhor, né? Para Vossa Alteza, não sei qual é o termo que usava ali, né? Eu queria preparar um banquete, eu queria que o senhor, sabe, participasse desse banquete que eu estou lhe preparando. Irmãos, ela poderia ter pedido, mas a primeira coisa que fez foi procurar agradar o rei. Quem está entendendo? Que quando você agrada o rei, tem a alegria do rei para você. Agradou o rei. Não é assim que os nossos filhos fazem? Não é assim que a gente fazia? Quando quer alguma coisa do papai e da mamãe? Os pais até olham assim: o que esse garoto está querendo? O que essa menina está querendo? Está muito de beijinho para cima de mim, está muito não sei o quê. Nem fala de jeito que hoje em dia os adolescentes ficam calados dentro de casa, não fica, irmão? Né? Nem querem muitas vezes bater, mas quando você começa a perceber um comportamento diferente, você está estranho. E Esther começou a demonstrar, sabe, satisfação em estar na presença do rei e procurou, com certeza, pega essa palavra, saber o que o rei gosta. Porque tem gente que quer oferecer para o rei aquilo que ele gosta, aquilo que ela gosta. Quem aqui, só levanta a mão, quem aqui gosta de bolo de fubá? Ok, pode baixar a mão. Quem não gosta? Pega esse bolo de fubá que alguns disseram que gostam e apresenta para esses que disseram que não gostam, para ver se vai ter tanta alegria assim. O que você tem que fazer? Procura saber o que gosta. Procura saber o que agrada. Procura saber o que traz alegria. Quem está entendendo? Quem quer chegar no coração do rei aqui? Quem quer tocar no coração do rei aqui? Tocar no coração do rei, aleluia, é conhecer o rei. Quem entendeu que a mensagem tem tudo a ver com conhecimento? Aleluia. Tocar no coração do rei é conhecer o que o rei gosta. É conhecer o que agrada o rei. É conhecer o que faz o rei ficar feliz. Aleluia. Só depois que você fizer isso, sabedoria, aí que você se atreva a pedir alguma coisa. O que isso está falando, igreja? Está falando de adoração. Por que para pedir a gente gasta um tempão e para adorar a gente gasta segundos? E a gente fala assim: por que Deus não me respondeu? Porque o teu prazer não é adorá-lo. Agora pega essa palavra. Quem tem prazer de adorá-lo, muitas vezes não vai nem precisar pedir.
o rei, por conta própria, vai começar já a liberar coisas para a tua vida. Quem pegou isso? Quem pegou isso? Quem está entendendo? Aleluia. Está fluindo, irmão. Está fluindo aqui. Quem está pegando a revelação? Aleluia. Olha, rei, participa desse banquete aqui. E o rei fica olhando o que está lá na mesa e fala, como é que ela descobriu que eu gosto disso? Olha, desse jeito eu nunca comi então. E o rei ficou satisfeito. Irmãos, primeiro banquete. O que tu pensaria agora? Ela vai pedir alguma coisa. E o rei ficou esperando o pedido dela. Aí o segundo pedido que ela faz para o rei é o seguinte, eu estou preparando um outro banquete para o Senhor. Já tinha preparado um, agora já estava preparando outro. Só que esse outro mandou chamar o inimigo. Quem lembra do Salmo 23? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Aleluia. Irmãos, quer ver o diabo ficar com raiva de tu e não poder fazer nada contigo? É quando ele te vê adorando. Porque a adoração te traz blindagem. Quem pega isso? A adoração te traz proteção. A adoração te guarda. Aí eu entro em outra mensagem, depois eu volto para cá de novo. Quando o povo de Judá estava pelejando contra os amonitas, edomitas e os moabitas, quem estava na frente da guerra? Quem estava na frente da batalha? Os adoradores, os levitas. Eles estavam falando o quê? Aleluia! Eles estavam glorificando a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre, o seu amor dura para sempre. E eles louvando a Deus. Imagina, irmãos, os inimigos estavam achando aquilo uma doideira. Por quê? Porque eles tinham menos pessoas do que o exército que estava enfrentando eles. E em vez de eles ficarem desesperados, em vez de eles ficarem com medo, eles começaram a adorar. A câmera me pega aí. Eles começaram a adorar o Senhor. Pega essa palavra em nome de Jesus. Começa a trazer a adoração para dentro do teu quarto. Começa a trazer a adoração para a tua cozinha, na hora de você fazer a comida. Começa a trazer a adoração em nome de Jesus lá para o teu serviço. Quando você entrar dentro da condução que vai te levar lá, aleluia, para o teu trabalho, o diabo está esperando, aleluia, que vai sair palavra da nossa boca, que blasfemem, aleluia, que reclamem, mas em vez disso está oferecendo um banquete ao rei. Olha, rei, se alimenta dessa adoração, se alimenta desse fruto. Hebreus capítulo 13, versículo 15, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome, e oferece, aleluia. E a mãe ficou todo mundo pensando que ele haveria de ser homenageado, mas foi homenageado coisa nenhuma. Aleluia, era Deus que armou uma emboscada contra o inimigo. Pega essa palavra em nome de Jesus. A tua família vai sair dessa. Você vai sair dessa. Recebe essa palavra. No meio da adoração vai ter livramento. No meio da adoração o cativeiro vai abrir. No meio da adoração Satanás vai correr. No meio da adoração vai ter bandeira de vitória. Na candorréia. Aí você tem que decidir o que tu quer da tua vida, filho. Se você quer ficar acreditando nas mentiras de Satanás, nas palavras de afronta do adversário, ou você confia, aleluia, no Deus que Esther confiava. Se um homem perfeito, falho, né, cheio de problema, levantou o cetro para ela, atendeu o convite dela, que dirá do teu Pai Celestial? Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, se o teu filho te pedir um pão, você não vai dar para ele uma serpente ou um peixe, vai te dar um escorpião, o que dirá do teu Pai Celestial? Dará o Espírito Santo. Quem entende que aonde o Espírito Santo entra, a alegria chega. Aonde o Espírito Santo entra, a força chega. Aonde o Espírito Santo entra, as águas se movem. Eita, Jesus do céu! Aonde o Espírito Santo entra, Satanás recua. Aonde o Espírito Santo entra, aleluia! Satanás tem que dar lugar. Por quê? Porque o exército, aleluia, do Deus mais poderoso desse universo está chegando no ambiente. Quando você sabe tocar no coração do rei com o teu banquete da adoração, e o rei se alegrar contigo, ele vai fazer você se alegrar. E quando ele fizer você se alegrar, quem estiver perto de você vai receber alegria também.
Quando o rei fizer você se alegrar. Porque, gente, a pior coisa que tem é você andar perto de gente mal-humorada, pessimista, pessoas que só sabem reclamar, só sabem ver negativo. Já viu? Já andou com gente assim? Tu anda com essas pessoas, tira 5 minutos de conversa, 5 minutos de reclamação, 10 minutos só de reclamação. Mas anda com crente, aleluia, que lê Bíblia. Anda com crente que confia no sobrenatural. Anda com crente, aleluia, que sabe oferecer banquete ao rei. Anda com crente que quando ele adora, o céu se abre. Aleluia! Jesus eterno. Alguém está pegando essa palavra aqui, irmãos? Alguém está entendendo que está fluindo de Deus aqui para a vida de alguém hoje aqui? Deus está falando para você, meu filho. Sabe por que derrotas estão chegando na tua vida? Porque você não está recarregando as tuas baterias espirituais. E sabe por que você não está recarregando as baterias espirituais? Porque você não está alegrando o coração do teu rei. E sabe por que você não está alegrando o coração do teu rei? Porque você não está oferecendo banquete a ele. Mas quando você oferece banquete de louvor, de glorificação, de adoração, de exaltação, vai vir resposta dele para ti. A gente precisa entender que a melhor vontade que existe não é a vontade do nosso coração. O coração do homem é o quê? Não é a vontade do conselho do ímpio. A melhor vontade que existe é a vontade que vem de Deus. Os homens fazem planos, mas a resposta certa, ela vem de quem? Meu Deus, estou sentindo o fluir de Deus aqui. A resposta certa tem revelação para a tua vida hoje aqui. Eu entrei hoje aqui nesse lugar e orei ao Senhor, Senhor, que esse culto seja culto de resposta. E eu quero profetizar em nome de Jesus, tem resposta de Deus para você hoje. Eu não sei o tamanho da tua luta, da tua afronta, mas Deus manda te dizer, não se precipite, não tome decisões baseadas nas circunstâncias. Há uma resposta de vitória da parte do rei a teu favor. Oh, aleluia! Mas eu pensei que eu ia derrotá-lo, mas eu pensei que eu ia paralisá-lo, mas eu pensei que ia freá-lo. Queridos, aleluia! Quem tem o Espírito de Deus, aleluia, tem a força que precisa para saltar muralhas, tem a força que precisa para derrubar fortalezas. E eu quero falar aqui para você nessa noite, aleluia, conheça o teu rei, saiba o que ele gosta, saiba o que agrada a ele, procura fazer não o que agrada a você, mas o que agrada a ele, porque nem sempre o que agrada a você é o que agrada ao teu Deus. Quem está pegando essa palavra? Como é que você faz isso? Se aproxime dele, por meio da adoração, por meio do jejum, por meio da oração em línguas, por meio da leitura da palavra, por meio da meditação das Escrituras, andando com quem anda com Deus, se relacionando com quem tem intimidade com Deus. Pare de andar com pessimistas, frustrados, derrotados, para você não ser contaminado. Deus está falando para você, meu filho, eu não te chamei para você ser Maria, vai com as outras. Eu te chamei para você ser guiado pelo meu Espírito. Você é templo do meu Espírito. Você é a casa do Espírito de Deus. Recebe essa palavra. Vai ter vitória na tua casa. Só quem recebe isso, aplauda o Senhor. Vem, Daniela, vem. Só quem, aleluia, entende, aleluia, que a melhor decisão, a melhor direção é aquela que vem de Deus, irmãos. Aleluia, confia. Até no tempo, até no dia do tempo contrário, do vento contrário. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui, tá? Para tocar em você. Espírito de Deus, venho te adorar. É maior. Tá bom? Aleluia. Quem entendeu? Aleluia. Que tem banquete na adoração. Quem entendeu que enquanto você estiver adorando a Deus aqui,
Algo o Rei está fazendo a teu favor. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Pessoas vão voltar para casa hoje e vão encontrar coisas que estavam atadas, desatadas. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Aleluia, o inimigo sendo frustrado, não você sendo frustrada. Eu quero profetizar em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a tua força. Aonde você for, essa alegria vai encher o teu coração. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Você que entrou com as tuas baterias espirituais descarregadas, Deus está falando: recebe energia do meu espírito no teu interior. Recebe a energia do meu espírito no teu coração. Enquanto o Espírito de Deus está se movendo aqui, feridas estão sendo curadas agora. Feridas estão sendo cicatrizadas agora. Eu quero declarar em nome de Jesus: vai ter culto de ação de graças no teu lar. Vai ter culto de ação de graças na tua oh, aleluia. Vai adorando a Deus, vai adorando. Enquanto você adora, Deus está falando assim: olha, vai no endereço tal, na casa tal, número tal, leva o meu milagre lá, leva a minha vitória lá, recebe essa palavra. Sabe ou não sabe? Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés, sempre aos teus pés, vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Mais uma vez. Espírito de Deus, venho te adorar. Vai adorando. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés, vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Sol maior. Si menor. Tua presença nos alegra, és bem-vindo. Diga para Deus: neste lugar tens a liberdade, a tua verdade reinará. Tua presença, si menor. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a sua verdade reinará. Espírito, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida. Um minuto de adoração. Se derrama. Oferece a tua vida como banquete de adoração, Senhor. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Adore. Fala para Deus: Deus, eu te amo. Oh, aleluia. Aleluia. Ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam o seu santo nome. Aleluia. Adore. Enquanto você adora, a força que prepararam contra o teu filho está sendo cortada. Enquanto você adora,
A forca que prepararam contra o seu casamento está sendo cortado. Enquanto você adora, tem livramento chegando lá na tua casa. Adora. Tua presença. Tua presença nos alegra. És bem-vindo. Mas diga do fundo do teu coração: neste lugar. Bota a mão no seu coração assim, ó. Tens a liberdade, a sua verdade. Reinará. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A glória, igreja! Glória a Deus! Quem percebeu que o Senhor se alimentou da tua adoração? Quem percebeu que quando você apresentou a tua adoração, o Senhor recebeu? Então se prepare, se Deus recebeu, você também vai receber. Se Deus recebeu, a tua família vai receber. Se Deus recebeu, vai ter vitória aí. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.